A Rádio 9 de Julho apresenta Kairós, Tempo da Graça de Deus, com Paulo Miziara. Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairós, Tempo de Graça, de número 973. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva. Grande Michel, olha ele aí. Estamos começando. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito, muito especial pelo carinho, pela presença, pela intercessão e pela perseverança de vocês, a paciência que vocês têm. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. Eu quero ler as mensagens que eu recebi no dia 11 desse mês, tá bom? Iris Sene, boa noite para todos. Obrigado, Iris, muito obrigado pela sua presença, por sua dedicação ao programa. Agradeço demais, viu, Iris? A Cristina Ranagusco está me dizendo: boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos nós. Especial para a minha querida filha Hannah. Olha, a Hannah fez aniversário dia 11, fazendo aniversário dia 11 de novembro. Parabéns para a Hannah, atrasado, não tem como ser diferente. Infelizmente não é mais ao vivo, é gravado o programa, então, mas o coração, a intenção é a mesma, tá bom, gente? Então, principalmente para essa família tão linda, essa família Ranagusco que está sempre com a gente, participando o tempo inteiro. Quero desejar do fundo do meu coração para a Hannah feliz aniversário, muitas felicidades, tudo de bom, viu? Que Deus te abençoe cada vez mais, que a sua família seja cada vez mais entregue ao Pai, por Cristo no poder do Espírito Santo. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Então a Hannah faz aniversário hoje, a Hannah fez aniversário dia 11, então a família toda está feliz. Veja como é bom uma família feliz, como é bom uma família unida. Como é importante, gente, uma família unida. Talvez quando nós estivermos lá no céu ou no purgatório, a gente perceba a loucura que é família desunida. Talvez um dos grandes arrependimentos que a gente venha a ter lá no purgatório, né? Espero que antes do purgatório aqui também, as divisões entre as famílias, que isso seja extirpado da vida da gente. A vida que a gente tem nesse mundo é muito pequena, é muito curta para a gente perder tempo com tantas divisões. A coisa mais importante é estar na presença de Deus, a coisa mais importante é amar como Cristo amou. E as divisões nas nossas vidas e as divisões nas nossas famílias são grandes entraves, são grandes problemas e que vão provocar nos nossos corações, e já provocam, e deveriam provocar nos nossos corações, grandes arrependimentos. Que Deus nos livre dessas terríveis e brutais divisões que afetam todas as nossas famílias. Que a gente aprenda a viver de forma como Cristo viveu. Isso é muito sério. Viu, gente? Nós não nascemos para esse mundo, nós nascemos para o céu. E no céu não há divisão. A Trindade Santa, ela é íntegra, ela é perfeita na sua relação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em comunhão perfeitíssima, em comunhão profundíssima, em respeito mútuo, em amor profundíssimo, eterno e divino. Então, as nossas famílias, as nossas relações aqui nessa terra deveriam refletir de forma muito profunda esta realidade do céu, e infelizmente não é o que está acontecendo atualmente. Então todos nós estamos passando por essas chagas terríveis de divisões. Quantas divisões nas nossas famílias, quantas brigas, quantos desentendimentos, quantos desencontros. Sabe, todas as nossas famílias realmente estão passando por isso. Que Deus tenha uma profunda misericórdia, que a gente possa, no poder do Espírito Santo, refazer as nossas relações familiares. Perdoar o que tem que ser perdoado, corrigir o que precisa ser corrigido, compreende? Amar de uma forma muito mais profunda,
muito mais íntegra, muito mais divina, amar de forma muito mais divina do que humana. Porque senão nós não vamos conseguir viver uma comunhão nas nossas famílias, porque as nossas famílias estão sendo preparadas, a palavra é essa, preparadas para viverem fora de comunhão com Deus e fora de comunhão entre nós, que somos parentes e amigos. Realmente isso aqui é um grande ataque. E nós iremos sentir, se já não estamos sentindo, as dores das divisões, as mágoas que as divisões causam, as angústias que as divisões causam, e principalmente o arrependimento do tempo perdido e da energia que nós poderíamos estar colocando a serviço do bem comum, desperdiçada por causa de grandes divisões dentro da gente e dentro das nossas famílias. Que realmente a gente possa começar essa semana, já estamos quase muito próximo do Natal. Sabe, que o Natal seja este ano para nós uma oportunidade de reencontro, uma oportunidade de refazer situações, uma oportunidade de receber as pessoas, perdoar as pessoas, sermos perdoados pelas pessoas, colocar as mágoas nas mãos de Cristo e deixar que Cristo supere isso em nós, porque realmente é uma chaga. E esta chaga, esta divisão, ela realmente é demoníaca. O diabolos está o diabo, a palavra diabolos em grego significa aquele que divide, está tripudiando em cima das nossas famílias. Que nós tenhamos realmente uma perspectiva diferente, que essas aulas que nós estamos estudando nesses momentos agora, essas aulas que nós tivemos, que começamos a ter a partir da semana passada, em que a gente está aprendendo a descobrir a dignidade do ser humano, nos ajude muito a mudar as nossas vidas, a mudar as nossas perspectivas, a mudar o nosso entendimento, tá bom? Então agradeço muito a mensagem da Hannah e agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês as nossas vidas, né? Nós estamos compartilhando de alguma forma as nossas vidas para que haja uma transformação profunda em todos os nossos corações, tá bom? Muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Hannah, muito obrigado, Iricene, GM Hansten Procópio, bom dia, doutor Antônio Paulo, Marão Miseara, paz e bem. Bom dia, meu amigo, que Deus te abençoe, te proteja, te ampare, a toda a sua família. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, obrigado, Angelina, para você também. Fátima Cardoso, boa noite, gratidão. Magda Gonçalves, catequese diária, e é isso. São as pessoas que estão sempre conosco, são as pessoas que fazem parte desta pequena comunidade onde nós estudamos, aprendemos, choramos, rimos e seguimos adiante. Então, nesse nosso resumo sobre... Por que eu estou trabalhando com vocês esse resumo sobre a dignidade da pessoa humana? Porque nós precisamos estudar a ação do Espírito Santo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida religiosa. Nós precisamos relembrar as virtudes, os dons já nós estudamos, as virtudes, os mandamentos, tudo isso nós vamos fazer como um resumo, um grande resumo, para que a gente possa terminar bem o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? E começar o estudo da história da Igreja. Então, ainda vai um bom tempo aqui de resumo, porque ao longo dessa mudança de horário, nós fomos percebendo, e é interessante isso, como Deus age, né? Como é bonita a ação de Deus, como é preciosa a ação de Deus em favor da gente. Nós tínhamos um plano de estudo e um plano de aprendizado em relação ao Catecismo da Igreja Católica. Nós tínhamos esse plano. Mas aí mudou tudo. Quando estávamos chegando no final do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, houve uma mudança de horário na rádio, houve uma necessidade da rádio de mudar um monte de coisa na programação da rádio. E o nosso programa teve que
mudar de horário e não mais ser feito ao vivo. Ele é feito gravado. Só que nessa, nós recomeçamos o trabalho num horário completamente diferente, que atinge um monte de pessoas que não conhecem o programa ou não conheciam o programa e que estão conhecendo o programa agora. Então, por bom senso, nós resolvemos fazer um resumo pequeno sobre a ação do Espírito Santo em relação a alguns temas, para poder acolher as pessoas que estavam chegando. E conforme nós fomos fazendo esse resumo, fomos percebendo que realmente era necessário aprimorar e aumentar esse resumo, fazer com que a gente possa olhar mais temas que nós já estudamos, mas de uma forma bem mais compacta, de uma forma bem mais em conjunto. E aí mudou tudo. E aí esse resumo, que era para ser um resumo ligeiro sobre poucos temas da ação do Espírito Santo em relação a realidades que nos afetam, passou a ser visto de uma forma, pera um pouquinho, é necessário ir um pouco mais, é necessário aprimorar esse resumo, é necessário aumentar a perspectiva da ação do Espírito Santo em temas, por exemplo, como virtudes, o que é o pecado, a gravidade do pecado, como sair do pecado, como que deve ser a vida vivida em Cristo, através das virtudes, através dos dons, através dos mandamentos. Nós vimos na semana passada a importância sine qua non, a importância imensa de uma perspectiva cristã de análise do mundo. Veja, quando nós estudamos as bem-aventuranças, porque nós estudamos a semana passada as bem-aventuranças, nós percebemos que Cristo tem uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade do mundo de hoje. Bem-aventurados pobres. Veja, o mundo de hoje fala para você ser rico em todos os sentidos, inclusive financeiro. Os pobres, veja, a pobreza, ela não é uma desgraça. A miséria é uma desgraça, a pobreza não. Só que nós somos inculcados por todos os lados a sermos ricos em todos os sentidos. Não é rico só em dinheiro, rico em autossuficiência, rico em prepotência, rico em orgulho, rico em vaidade, rico em egoísmo. Não é só a riqueza financeira. Veja, a riqueza financeira, ela não é boa nem má. A forma como você lida com a riqueza financeira é que pode se tornar boa e má. Assim como as paixões que estão dentro do ser humano. Elas não são nem boas e nem más. A forma como a gente lida com as paixões humanas é que podem fazer com que elas se tornem boas ou más. Veja, a paixão da raiva. Se eu tenho raiva no meu coração, se eu direciono esta força que a raiva me dá, porque a raiva me dá força, se eu direciono essa força que a raiva me dá para resolver problemas sérios, para ir contra o pecado, para não cair mais no pecado, eu tenho raiva de cair no pecado, é uma boa ação que esta paixão, é uma boa forma de usar essa paixão. Agora, se eu direciono a raiva que esta paixão existe dentro de todos nós temos raiva. Se eu direciono a raiva para as pessoas, aí já estou usando o mal, a força que a raiva me dá. Então essas coisas todas nós precisamos aprender, reaprender, relembrar e pôr em prática. Veja, o dinheiro, que nem fala o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos estudando aqui o sentido da dignidade do ser humano. O ser humano é digno, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e quando ele é batizado, ele se torna templo de Deus. O Espírito Santo age dentro dele, habita dentro dele. Então, a dignidade do ser humano está muito além do próprio ser humano. A dignidade do ser humano está no fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos uma coisinha, nós não somos um objeto, nós não somos algo que pode ser descartado. Percebem? Nós não somos lixo. Então, a dignidade do ser humano está no fato do ser humano existir e ter sido criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Uma árvore não foi criada à imagem e semelhança de Deus, nós fomos.
Então a nossa dignidade é muito maior que a da árvore e é muito maior que a do boi. Por quê? Porque Deus vem fazer morada dentro de nós. Porque nós conseguimos pensar, nós conseguimos dizer sim ou não, nós conseguimos decidir, nós conseguimos realizar coisas a partir de discernimentos. O boi e a vaca não fazem coisa a partir de discernimento. Eles agem por puro instinto. Nós temos instinto. Nós podemos reduzir a nossa vida a uma vida instintiva, mas aí nós perdemos totalmente a dignidade, nós perdemos o nosso RG. Quando a gente vive de forma instintiva. Quando eu consigo pensar, analisar as coisas de forma adequada, sob a ação do Espírito Santo, eu posso decidir caminhos que são extremamente bonitos, justos e maravilhosos, ou posso decidir caminhos péssimos. O boi não vai contra Deus, nós vamos. O boi realiza tudo aquilo que o instinto manda ele fazer. E ao realizar tudo aquilo que o instinto manda ele fazer, ele está agindo de acordo com a vontade de Deus. Mas nós fomos criados com a capacidade de dizer sim ou não a um instinto. Porque nós acabamos de ouvir as paixões que fazem parte do nosso instrumental de vida, podem ser utilizadas de forma boa ou de forma má. Depende do uso que a gente faz. O bichinho não tem essa possibilidade de escolha, nós temos. Porque Deus nos fez livres. E esta liberdade é um sinal claríssimo e belíssimo da nossa dignidade humana. Porque Deus é infinitamente livre. Ninguém interfere nas ações de Deus. Ninguém interfere nas decisões de Deus. E olha, Ele nos criou semelhantes a Ele. Nós podemos decidir livremente e fazer coisas a partir das nossas decisões. Isso é magnífico. Isso é sinal claríssimo de dignidade humana. Você compreende? Então, nós precisamos adquirir parâmetros corretos para agir de forma correta, para decidir de forma correta, para pensar de forma correta. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo que não aceita Deus, não quer Deus e odeia Deus. E este mundo interfere no nosso dia a dia, de manhã, de tarde e de noite. A carne, que é o nosso ser humano, fragilizado pelo pecado, também atrapalha as nossas decisões corretas e os caminhos corretos que temos que tomar. A forma de pensar também atrapalha. Veja, olha que coisa impressionante. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós percebemos a forma de pensar de Cristo. E essa forma de pensar de Cristo é que deve ser o parâmetro para a vida da gente. Não aquilo que o mundo ensina. Não a forma de pensar do mundo. O mundo fala, eu quero que vocês sejam ricos. Percebe? Ricos não só em dinheiro, gente. Quando a gente reduz tudo a dinheiro, nós perdemos um monte de perspectiva que não podemos perder. Já expliquei isso na aula passada, nas aulas passadas para vocês, que quando Deus fala da pobreza, ele não está falando só da pobreza financeira. Ele fala também da pobreza financeira, mas ele não está falando só da pobreza financeira. O pobre, o verdadeiro pobre, é aquele que descobriu que depende de Deus para tudo. Para tudo. O rico é aquele que acha que não depende de Deus para nada, que não precisa dos outros, que não precisa dos irmãos, que não precisa dos sacramentos, que não precisa rezar. Ou quando reza, é para fazer com que Deus seja conivente com as suas intenções. Isso não é oração. No fundo, isso é uma grande blasfêmia. Então é importante que a gente perceba parâmetros. As bem-aventuranças são grandes parâmetros. Por quê? Porque é a forma de pensar de Cristo. E essa forma de pensar de Cristo choca muitas vezes com a nossa forma de pensar, que foi contaminada pelo mundo, pela carne e pelo demônio. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva correta, ler a Bíblia, estudar, aprender. Como é que Cristo pensava? Ele fala claramente aqui, quando ele fala das bem-aventuranças, veja, ele fala claramente, bem-aventurados os pobres em espírito.
E o mundo fala o contrário, bem-aventurados os ricos. Ricos em todos os sentidos. Veja, o dinheiro, vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro, que é super importante a gente entrar um pouquinho mais nesses temas, porque são temas muito fortes e que afetam muito a vida da gente. O dinheiro, ele não é bom nem mal. O dinheiro é um meio pelo qual nós usamos para comprar, vender, fazer um monte de coisa. O dinheiro não é bom nem mal. Agora, a partir do momento que eu vivo em função de ter dinheiro, só ter dinheiro pelo dinheiro e buscar a segurança que ter dinheiro aparenta dar, eu já caí no pecado. Porque a única segurança possível que nós podemos ter, garantida, é Deus. Então, quando nós perdemos a perspectiva de que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Salvador, que Deus é providência, que Deus é onipotência, Deus pode tudo, Deus está presente em todos os lugares, Deus sabe tudo, Deus sabe o que nós precisamos. Então, quando nós perdemos essa perspectiva de nos colocarmos sob o amparo de Deus, sobre a proteção de Deus, e buscamos outras seguranças menores, nós perdemos muito. A pessoa pode ter a maior quantidade de dinheiro do mundo, mas quando essa pessoa põe no dinheiro a sua segurança humana, o sentido da sua existência, essa pessoa perdeu completamente o sentido. Essa pessoa perdeu o mais importante, porque o dinheiro, vamos supor que você nunca perca o dinheiro, mas quando você for lá para o céu, quando você for para o julgamento, Deus vai perguntar, o que você fez com esse dinheiro? Você se afastou de mim por causa do dinheiro, porque você só pensava no dinheiro. Você queria aumentar cada vez mais a quantidade de dinheiro que você tinha, para ter segurança. Mas eu sou tua segurança. Você me negou como sua fonte de segurança e colocou no dinheiro a fonte de segurança. Veja, quanto mais dinheiro eu tenho, mais responsabilidade também eu vou ter. Porque esse dinheiro que está sendo dado por Deus, porque é Deus quem providencia esse dinheiro, não sou eu. Eu sempre acho que sou eu, mas é Deus que na sua providência derrama esses bens para mim. Esses bens não foram dados só para a minha segurança, foram dados para ajudar a minha família, os meus amigos, a igreja, a comunidade, a sociedade. A pessoa tem milhões e milhões e milhões, não ajuda ninguém, não faz uma caridade, e quando faz caridade, faz para todo mundo ver. Faz com interesses. Quando faz caridade para manipular as pessoas, para dominar as pessoas, para aparecer para os outros. Percebe? Veja, então, o dinheiro, ele pode ser bom ou mal. Então, quando Jesus fala nas bem-aventuranças, felizes os pobres. Veja, junto com o dinheiro, vem um monte de dor de cabeça, gente. Vem um monte de problemas. Eu não sei se você já teve uma época na minha vida que eu tinha muito dinheiro. E para você cuidar desse dinheiro é muito exigente. Parece que não, mas é muito exigente. Tem que aplicar, reaplicar, buscar, entender o que está acontecendo no mundo inteiro, ver qual é o tipo de aplicação melhor. Você fica ligado 24 horas por dia, porque você está buscando fazer o seu dinheiro crescer. O que não está errado. O que está errado é você colocar a tua segurança no dinheiro. Porque esse dinheiro pode vir a perder. Veja, eu perdi tudo. Por isso que eu estou falando, olha, eu estou falando de coisas que eu vivi. Eu não estou falando de coisas que eu ouvi falar. Eu estou falando de realidades que eu vivi. A única forma de ter felicidade nesse mundo é Cristo, gente. O próprio Cristo fala isso. João 10:10. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Vida em abundância em todos os sentidos. Vida interior, vida de relação interior com Deus, comigo mesmo e com as pessoas. Quantas divisões surgiram na minha família
entre os meus mais próximos por causa de dinheiro. Porque não queriam que o dinheiro fosse aplicado de um jeito, queriam que a casa fosse usada de outra forma, queriam que não sei o quê, queriam... Quantas brigas, quantas discussões, quantos desentendimentos, quantas divisões entre irmãos, entre pais e filhos, entre mãe e esposa e esposo, por causa do dinheiro. Veja, quando a gente vai perdendo a perspectiva da pobreza, a pobreza ela não é má. Veja, isso do lado mais capitalista e do lado comunista, por exemplo. O dinheiro também passa a ser o ídolo, porque quem não tem dinheiro quer ter o dinheiro e odeia e aprende a odiar quem tem dinheiro. E aprende a achar erradamente, erroneamente, que o culpado dos seus problemas é quem tem dinheiro. E aí começa a invejar o dinheiro do outro, começa a desejar o dinheiro do outro e começa a agir de forma tal para destruir o outro, para pegar os bens, o poder e o dinheiro do outro. Você percebe? Aqui não tem bonzinho. Por isso que eu falo para vocês, eu detesto ideologias, tanto capitalistas quanto comunistas. Veja, você trabalhar, ganhar dinheiro, ter o seu negócio, isso é importante pra caramba. Você se desenvolve no seu trabalho, você cresce no seu trabalho, você aprende a se santificar no trabalho. Você ganhar dinheiro é justo porque você está oferecendo um trabalho legal, você está melhorando no seu trabalho, você com esse dinheiro você vai sustentar a sua família, você vai crescer como ser humano, você vai fazer cursos, você vai estudar um pouco fora, tudo isso é lindo. Agora, o comunismo e o capitalismo exacerbado, onde o dinheiro é o centro, percebe? Com discursos os mais variados, com narrativas as mais variadas, mas no fundo, o ídolo, tanto para o supercapitalista quanto para o comunista, é o dinheiro, é a economia, não é Deus. Percebe? O rico ultracapitalista odeia ficar pobre. E o comunista odeia estar pobre. E Cristo fala, bem-aventurados os pobres, em espírito. Você percebe? Então, por trás de uma bem-aventurança, tem toda uma estrutura de proteção, gente. Tem toda uma estrutura de amor, tem toda uma estrutura de uma sabedoria divina que vem em nosso favor. Veja, não tem como você não trabalhar, você precisa trabalhar. E trabalhar e dar empregos para os outros, isso é justo. A Igreja Católica, na sua doutrina social, prega isso. Ensina isso. Veja, doutrina social da Igreja Católica. Eu não tenho partido político, porque eu não conheço nenhum partido político que está baseado na doutrina social da Igreja Católica, que nos ensina como lidar com o dinheiro, como lidar com as empresas, como lidar com a divisão desse dinheiro. A gente não tem um partido político baseado na doutrina social da Igreja. Nós temos partidos políticos que são totalmente baseados nas ideologias. Nenhum partido político baseado na doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja ela é muito clara. Se não houver empresas, não há emprego. Não dá para todo mundo ser empregado do governo, porque o governo não faz nada com o dinheiro que ele, governo, produz. Ele faz a partir do dinheiro dos impostos que nós produzimos. Percebe? Então, para você ter emprego é necessário que tenha empresas. E essas empresas elas devem funcionar pensando também no bem comum. Elas não podem viver em função só do lucro. Mas uma empresa que não tem lucro é uma empresa que está fadada a falir. E se ela faliu, vai perder emprego de um monte de gente. Então nós precisamos ter uma visão adequada das coisas. Veja o que essa visão, tanto comunista como ultracapitalista, traz de mal. Os dois querem dinheiro. Um quer produzir dinheiro e viver pelo dinheiro. Outro quer tomar o dinheiro de quem produziu. Os dois estão errados. Muito errados.
Porque nós não podemos viver em função do dinheiro, você entende? A minha segurança não está no dinheiro, a minha segurança não está nas posses. Percebe? Veja, eu estava vendo uma reportagem esses dias passados, né, que grande parte da população brasileira e mundial tem dívidas. Eu não sei se você tem dívida, eu não sei se você que está me escutando tem dívidas, mas eu sei que quem tem dívidas tem uma angústia tremenda dentro de si. Eu não sei se você tem dívidas, mas enquanto a gente não quita essas dívidas, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa decente, se você é uma pessoa com boas intenções, você nem dorme direito por causa de dívidas. E essas dívidas, conforme for o tipo delas, elas vão crescendo cada vez mais, crescendo a ponto de te engolir. Você perde até aquilo que você já tem por causa de dívidas. E por que que faz dívidas? Porque a gente quer ter uma vida que não está acessível ao nosso ganho, porque a gente tem vergonha de ser pobre. E aqui não confunda pobreza com miséria. Ninguém está falando de miséria. Pobreza é uma vida simples, como a Virgem Maria e o São José tiveram. Esses são os nossos modelos de vida. Você percebe? Eu não preciso, veja, meu celular. Eu preciso de celular? Claro. Eu preciso de computador? Claro, está aqui. Se não fosse computador, eu não estava conversando com vocês. Então, são meios importantes. Não são meios importantes? Eu preciso trabalhar para ter esses meios. Agora, eu vou ter esses meios de acordo com a posse, de acordo com aquilo que eu posso pagar. Percebe? De aquilo com que eu posso pagar. Eu não preciso comprar um celular. Esse celular custou um preço razoável. Custou R$1.000 e poucos, pagos em vezes. Agora tem gente que está comprando celular que custa 7, 8, 10, 12 mil reais. Para quê? Quer dizer, você vai assumir uma dívida brutal que vai tirar dinheiro da sua comida, vai tirar dinheiro, porque você ganhar para pagar não é fácil. Então por que eu vou assumir uma dívida por status? Percebe? Para mostrar para os outros que eu tenho o celular da moda. Veja, isso é a mentalidade do mundo. Faz com que você, eu não tenho dinheiro, mas você pode comprar em vezes, pagar em vezes. Isso é dívida. Então, se eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que comprar de acordo com a necessidade, não de acordo com o status, para aparecer para os outros. Então, milhares de famílias, milhões de famílias no mundo estão com dívidas terríveis, que chega numa crise, percebe claramente que não consegue pagar. E aí? E aí que a vida dessas pessoas se torna uma vida triste, cansativa, uma vida angustiosa, porque tenho dívida e não consigo pagar. E aí? O que eu faço? Não deveria ter entrado na dívida. Mas por que entra na dívida? Porque eu entrei naquele sistema de mundo, de consumir, divertir e produzir. Todas as ideologias te põem nesse sistema, tanto o capitalismo radical quanto o comunismo. E todas as formas de comunismo. Consumir, produzir e me divertir. Consumir, produzir e me divertir. Só muda para quem que eu estou fazendo isso. Para o comunismo, eu sou chamado a consumir, produzir e divertir em função do Estado. Para o capitalismo, eu sou chamado a produzir, consumir e me divertir em função do lucro pelo lucro. Não muda absolutamente nada. Você percebe? Então, essas coisas, você cai tolamente, porque existe toda uma estrutura de mundo que faz você pensar desse jeito. Eu não tenho dinheiro, então eu vou pagar tudo em vezes. Eu vou adquirir um monte de dívidas. Eu preciso do carro do ano. Eu preciso comprar um carro elétrico, porque agora todo mundo tem carro elétrico. Porque agora é moda para todo mundo ter carro elétrico. Então você vai ver o preço de um carro elétrico, é uma fortuna. Não, mas você paga em vezes. Tá, tudo bem, você paga em vezes. E quando parar de ter dinheiro? E se você for mandado embora do seu emprego? Se a tua empresa falir?
Se a tua esposa ficar doente, você precisar de direcionar mais dinheiro para a doença da família, se o teu filho precisar de realmente um reforço de escola, se precisar de um psicólogo, se precisar de um monte de outras coisas que estão fora do nosso controle. Como é que fica? Você abre mão daquilo que é necessário para ter o status, tanto para comunista quanto para capitalista, gente. Não tem diferença aqui, porque o ídolo é o dinheiro. Você percebe? Então, veja, essa estrutura de produzir, consumir e se divertir faz parte de todas as ideologias e nós somos jogados nessa engrenagem. E essa engrenagem destrói a gente. E por que a gente entra nessa engrenagem? Porque a gente não quer ser pobre. Percebe? A Virgem Maria e São José, eles eram... São José deveria ser o rei de Israel. A Virgem Maria é a mãe de Deus. Não existe rainha maior que a Virgem Maria. A Virgem Maria morava numa casinha pequenininha. Tinha que tecer, cozinhar, tinha que buscar água lá no poço, moer o trigo lá na moenda da cidade, da vilinha que eles moravam, acordar cedo, dormir cedo, passar calor, passar frio. Você entende? A Virgem Maria não tinha conforto nenhum, porque era um tempo que não tinha tanto conforto. Ou seja, ninguém está falando para você viver na Idade da Pedra. O que nós estamos falando é, veja, a Virgem Maria, como ser humano, tinha todo o direito de exigir ser rica, em todos os sentidos, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Pois ela foi extremamente humilde a vida inteira e passou a vida inteira servindo a Deus, a Cristo, né, que é Deus que se faz homem, e ao mundo, e à igreja. Percebe? Veja, uma vida humilde, pobre financeiramente falando. Não é que ela não tivesse bens, tinha, mas tinha o necessário. Hoje nós vivemos na busca da opulência, na busca do status, na busca do conforto. E aqui, tanto faz se você tem uma visão ultracapitalista ou comunista, porque a visão é a mesma. O fim é o mesmo. Por isso que eu detesto ideologias. Porque vai contra exatamente isso que nós estamos estudando aqui. As bem-aventuranças. Veja, a mentalidade de Deus é outra. A pobreza não é má em si mesmo. É a forma como nós vivemos a nossa pobreza em Deus é que é maravilhosa. Porque aí você percebe a providência de Deus agindo em seu favor. Quando você aceita a pobreza que lhe é apresentada pela vida, quando você aceita viver nas condições básicas, ter o necessário, eu não preciso ter mais que o necessário. Quando eu aceito essas realidades, eu percebo Deus agindo em meu favor. Eu fiquei muitos anos, sem plano de saúde. Deixa eu dar esse testemunho para vocês. Muitos anos. E quando eu perdi todo o dinheiro da família e tudo mais, eu tinha plano de saúde, minha esposa tinha plano comigo, meus filhos. Chegou uma hora que meu plano de saúde ficou tão caro que eu não conseguia pagar. Então eu falei, bom, eu saio do plano e transfiro o plano para minha esposa e para os meus filhos eu fico sem. Porque não vou deixar minha esposa e os meus filhos sem plano de saúde. Porque jovem, criança, toda hora se machuca, toda hora se quebra, toda hora, sabe? A gente tem que ter visão de mundo. A minha esposa, ela pode engravidar. Porque nós não estamos fechados para a vida. Nós não usamos nenhum método anticoncepcional. Nós seguimos aquele método bonito que a igreja ensina sobre as fases da mulher. Você percebe? Então a igreja ensina método de você viver de acordo com o seu corpo. A mulher apresenta sinais claros de quando ela está fértil, quando ela não está fértil, quando ela está em outras fases do ciclo menstrual da mulher. Então dá para você acompanhar através de características específicas cada ciclo menstrual da mulher. A mulher está menstruada, a mulher está fértil, a mulher não está num período fértil, a mulher está num período que pode estar fértil ou não. Veja, tudo isso dá para você acompanhar. Se você
Nós não usamos nenhum anticoncepcional. Ela não toma pílula, não tem camisinha, não tem nada. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e o bom senso. E a lógica humana. Nós temos 3 filhos, mas nós não estamos fechados à possibilidade de termos mais filhos. Se acontecer da Flávia ficar grávida, graças a Deus, vamos lutar. Percebe? Filho pra gente não é um peso, é bênção. Filho pra gente não é despesa, é providência de Deus. Deus está derramando o seu amor sobre nós, porque ele fala, eu confio que vocês possam criar este meu filho. Porque os filhos pertencem a Deus, não pertencem a gente. Quando Deus nos dá filhos, ele está dizendo, eu confio em você. Eu confio na sua esposa. Eu confio na graça que eu estou dando para vocês pelo poder do Espírito Santo. Eu confio na providência que eu estou derramando sobre vocês. Então é maravilhoso ter filhos. Só que como eu já estou muito mais velha, bom senso, olha, será que daqui 10 anos, 15 anos, eu vou ter condições de acompanhar um adolescente? Condições físicas. Eu tenho 64 anos. Daqui 20 anos, eu vou estar com 84 anos. Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou ter forças humanas para acompanhar realmente um filho? Porque é necessário acompanhar filho. Não é só pôr filho no mundo, é criar o filho, é estar junto. Então, tudo isso conta. Então, nós não nos fechamos à possibilidade de termos filhos. Por quê? Porque filho para a gente não é despesa. Não é visto como uma despesa. Nós não vivemos para o prazer. Nós não queremos viajar para o mundo inteiro, trocar de carro todo ano, viajar de navio. Se pudéssemos fazer alguma coisa disso, ótimo. Mas se não pode, glória a Deus. O mais importante é viver para Cristo. Você percebe? Todo ano, 2, 3 vezes por ano, não está em ir para grandes festas, grandes viagens, grandes passeios. A vida abundante está nessa relação com Cristo. Vamos voltar para o nosso segundo bloco? Nessa parte em que a gente estuda, por exemplo, as bem-aventuranças, que faz parte da dignidade do ser humano, a gente aprende algo que é muito importante e eu quero partilhar isso com vocês, e é por isso que é importante a gente aprender as bem-aventuranças. Porque o ser humano tem uma necessidade imensa de ser feliz. Veja o que diz aqui, desejo da felicidade. Número 1718 do Catecismo da Igreja Católica. Tudo isso nós já estudamos, mas muito do que nós já estamos estudando agora nesses resumos foi estudado de forma dispersa. Foi estudado em outros contextos. O que é bom desse resumo, o que eu acho lindo nesse resumo, é justamente porque a gente pode trazer um monte de conceitos que nós já estudamos dispersos para dentro de uma perspectiva única. Sabe, aquilo que estava muito disperso, nós estamos colocando em comum. Percebe? Então veja, 1718 do Catecismo da Igreja Católica. O desejo da felicidade. Será que você sabe disso? Todos nós temos esse desejo dentro de nós. E esse desejo move a vida da gente. Isso aqui é autoconhecimento pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Você é assim, eu sou assim. O Michel Silva, que está na rádio, é assim. O seu vizinho é assim. Os seus filhos são assim. Os amigos dos seus filhos são assim. As amigas, os parentes. Quer dizer, todos nós carregamos este desejo de ser feliz. Percebe? Então, isso é básico de vida. E muitos de nós queremos realizar esse desejo de forma equivocada, como o mundo manda, como a carne manda e como o demônio manda. Aí, nós nunca seremos felizes, porque nós não estamos fazendo de acordo com o que Deus manda. Então veja, primeiro passo, desejo de ser feliz. Isso é o que move o ser humano. Então vamos ler? As bem-aventuranças, 1718. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural da felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para si.
pois só Ele pode satisfazê-lo. Só Deus pode satisfazer o desejo que todos nós temos de ser felizes. De sermos felizes. Veja, vamos ler de novo? Olha como isso é importante, gente. Olha como isso afeta diretamente a vida de todo mundo. E as pessoas simplesmente intuem que isso existe e buscam saciar esse desejo de ser feliz pelos caminhos do mundo, pelos caminhos do orgulho, da riqueza, percebe? Por isso que é importante estudar as bem-aventuranças, porque Deus sabe como nós fomos criados, Ele sabe porque foi Ele quem criou. Ele nos criou, então Ele colocou dentro de cada um de nós o desejo de ser feliz. E esse desejo de ser feliz Ele colocou dentro de cada um de nós para que a gente pudesse buscar Deus, porque só Deus pode nos fazer verdadeiramente felizes. Só Deus, mais nada e mais ninguém. Nem dinheiro, nem esposa, nem filhos, nem trabalho, nem riqueza, nem comodismo, nem viagens. Isso tudo tem um sentido limitado. Passa. Você vai fazer uma viagem para a Europa. Fazer uma viagem para a Europa. Nunca fiz uma viagem para a Europa. Gostaria. Veja, tem o seu sentido. Mas se eu ponho toda a minha vida, todo o sentido de felicidade da minha vida a fazer essa viagem, então, quando eu fiz a viagem, nossa, que lindo, que bonito, que bacana. Acabou a viagem, e aí? Minha vida acabou porque não tem, acabou a viagem? Porque uma hora, toda viagem, uma hora você vai e uma hora você volta. Não é assim? Então, se o sentido da minha vida era viajar para a Europa, quando eu voltei da Europa, acabou minha vida, porque não tem mais sentido a minha vida. Porque eu pus toda a minha força para realizar esse sonho. Eu busquei a minha felicidade por um caminho que é limitado. Eu vou ser feliz quando eu encontrar a mulher da minha vida. Tem pessoas que vivem para isso. Tem homens que vivem para isso. Tem mulheres que vivem para encontrar o marido. E enquanto não casa, a pessoa se sente a pessoa mais frustrada da face da terra, porque na cabecinha dele ou dela, o que vai fazer feliz essa pessoa é alguém. Porque essa pessoa ou foi frustrada, ou foi muito feinha, ou foi muito mal cuidada durante a infância, foi desprezada pelos colegas, desprezado pela primeira namorada, sei lá. Então a pessoa acha que porque dentro dela tem o desejo de ser feliz. Então ela acha que vai ser feliz o dia que ela encontrar a pessoa perfeita, que vai fazer com que ela se sinta linda, bonita, realizada. Primeiro que não existe ninguém que faça você se sentir perfeito. Porque todo mundo carrega um monte de trauma, um monte de machucaduras, um monte de limites. Só Deus é capaz de carregar você. Nenhuma outra pessoa. Só Cristo é capaz de puxar você para o Pai. Só Cristo é capaz de pôr você no ombro e te levar adiante. Percebe? Criatura nenhuma tem esse poder. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos limites e todos nós morremos. Você pode ter encontrado a pessoa mais fantástica da face da terra, um dia essa pessoa vai morrer. E aí? A sua vida acabou? Então, eu vou ser feliz quando eu tiver tal emprego. Eu vou ser feliz quando eu tiver tanto dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu for presidente da República. Quando você for presidente da República, ou governador, ou prefeito, ou senador, ou vereador, seja lá o que for, você vai perceber que aquilo é uma encrenca. Que a sede pelo poder está disfarçando um monte de angústias interiores que está dentro de você que você não resolveu. E que você acha que o poder vai saciar as tristezas, os fracassos, os erros, os abandonos que você não soube trabalhar. Só que quando você chega lá no poder, você vai ter coisas que são legais e coisas que são terríveis. Imagina você tomar uma decisão de entrar numa guerra. Imagina você tomar uma decisão de fechar uma escola. Imagina você tomar uma decisão enfim, você imaginou o pepino que é isso?
Então, veja, ser feliz, a única forma de ser feliz é buscar Deus. É o que o catecismo está ensinando. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade, e esse desejo é de origem divina. Gente, tem um buraco dentro da gente. Só Deus pode encher esse buraco. Dinheiro, poder, pessoa, paixão, comodismo, viagens, nada disso preenche esse buraco. Nada disso. Sexualidade errada, prazeres, orgias, bacanais, bebedeiras, comilanças, nada disso. Só destrói. Só me afasta cada vez mais daquele que é o único que pode realmente me trazer felicidade. Veja, Jesus falando, João 10, 10. Eu vim, diz Jesus, para que as ovelhas tenham a vida e para que a tenham em abundância. Essa vida, essa felicidade é interior, não é externa, não vem por meios externos. É uma relação entre Deus e a minha alma espiritual, entre Deus e as pessoas com quem eu amo. A comunidade é sair de mim, não é entrar em mim, no sentido de, para mim, comodismo e tudo mais. Deu para entender? Então veja, Deus colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para ele, Deus. Esse buraco, essas ausências que nós temos dentro de nós, estão aí de propósito, para que a gente vá buscar Deus. Como que a gente vai buscar Deus? Porque está vazio, eu preciso preencher isso. Passa um tempo na vida do ser humano, do homem e da mulher, que ele já passou por um monte de coisa e o vazio continua. Já tem dinheiro, já tem emprego, já é rico, já é não sei o quê, já é pai, já é avô, e está vazio. Por quê? Porque nada disso preenche. E aí eu vou fazer o quê? Vou entrar em desespero? Não! Esse vazio vai te levar para onde? Deve te levar para Deus. Não para o desespero. Entendeu? Todos certamente queremos viver felizes. Santo Agostinho que fala isso. Todos certamente queremos viver felizes. Não existe no gênero humano pessoa que não concorde com essa proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Ou seja, todo mundo quer ser feliz. Então isso é básico, isso é comum a todos nós. Da mesma forma como quando alguém sofre uma injustiça, qualquer injustiça faz com que a gente se sinta mal. Isso também é comum ao ser humano. Mas é tão comum ao ser humano como isso aqui, ó, o desejo de ser feliz. Santo Agostinho falou isso, está dentro da gente. Santo Agostinho fala, então, como vos hei de procurar, Senhor? Visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada, fazei que vos procure para que a minha alma viva, pois meu corpo vive da minha alma, e minha alma vive de vós. Só Deus satisfaz. Você compreende, gente? Então, essas realidades, as bem-aventuranças que nós estudamos a semana passada, que eu pedi para vocês estudarem no final de semana, vocês pegarem o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12, e mergulhar nesse estudo. Veja, isso é o que vai te fazer feliz. Essa é a forma de pensar de Deus. Não o mundo, não a carne, não o demônio. Sabe, você não precisa ser a pessoa mais linda da face da terra para você se sentir amado. Você não precisa ser a pessoa mais bem definida muscularmente para ser aceito. Porque nós primeiro precisamos nos sentirmos aceitos por Deus. Quando nós nos sentimos realmente filhos de Deus, aceitos por Deus, pensando como Deus pensa, vivendo como Cristo viveu neste mundo, obedecendo a Deus, nós estamos numa relação profundíssima de amor. É este amor que nos preenche, é este amor que nos refaz. Viver de acordo com a vontade de Cristo preenche o ser humano, porque para viver de acordo com a vontade de Cristo, eu preciso conhecer Cristo.
Eu preciso rezar, eu preciso deixar que Cristo cure todas essas coisas que me separam dele. Eu preciso ir à missa, eu preciso confessar, eu preciso comungar, eu preciso servir ao próximo. Quanto mais eu vivo perto de Cristo, mais eu me sinto amado, mais eu me sinto protegido, mais eu me sinto amparado. Então eu não preciso fazer um monte de coisa que os outros fazem para se sentirem amados, protegidos e amparados pelos outros. Porque Deus é a minha proteção, é o meu amparo e é o meu grande amor. Percebe? Então é importantíssimo que a gente tenha isso no coração, que a gente compreenda isso. Eu tenho falado isso para vocês durante anos, mas agora eu estou pegando trechos específicos do Catecismo da Igreja Católica para que você enxergue o conjunto. O conjunto. Veja, as bem-aventuranças, veja como é diferente o que Cristo propõe. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós falamos a aula inteira de hoje sobre os perigos do dinheiro, sobre os perigos de colocar o dinheiro acima de tudo, sobre os perigos de colocar o dinheiro como um ídolo, sobre os perigos de colocar o dinheiro como a minha segurança. Nós falávamos a aula inteira sobre isso. Quantas vezes nós já falamos sobre isso, mas agora eu estou colocando aqui o conjunto. Por quê? Porque é o próprio Cristo que ensina. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os mansos, porque herderão a terra. Veja, nós aprendemos a ser violentos, porque o mundo está violento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Veja, nós não encontraremos consolos adequados no mundo, nas pessoas, nem mesmo nas pessoas que a gente ama profundamente. Porque essas pessoas não têm condições de consolar tudo aquilo que nós precisamos ser consolados, gente. As nossas dores, os nossos traumas, as nossas angústias, os nossos medos não serão aplacados por outras pessoas, porque essas outras pessoas também têm praticamente as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas necessidades e as mesmas ansiedades. As pessoas também esperam encontrar no outro alento, carinho, consolo. Só que ninguém é capaz de consolar tudo que eu preciso ser consolado dentro de mim. Ninguém é capaz de consolar tudo que você precisa ser consolado dentro de você. Só Deus. Por isso que Cristo fala, João 10:10, eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. E tem um outro lado que também é importante a gente entender. Mateus 6:33, buscai em primeiro o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. E aí você começa a compreender, né? Veja que coisa impressionante. Vamos lá, vamos terminar de ler as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo ao contrário do mundo. Veja, o parâmetro do mundo é outro. O parâmetro das paixões descontroladas é outro. O parâmetro do demônio é outro. E essas três forças atuam diariamente sobre nós. As paixões, a carne, que é justamente isso, o demônio, as paixões, a carne e o mundo. Então, são parâmetros que são apresentados para nós para que a gente encontre a felicidade. Você compreende? Veja, isso aqui é importantíssimo. Todos nós temos o desejo de sermos felizes. Todos. Agora, para sermos felizes, nos são apresentados 4 parâmetros diferentes. O parâmetro de Cristo, o parâmetro da carne, o parâmetro do mundo e o parâmetro do demônio. E nós estamos sempre nessa luta aqui, ó. Será que eu vou fazer o que a carne pede? Será que eu vou buscar ser rico, acomodado, ficar fechado na minha segurança? Eu construo um castelo para mim e fico protegidinho? Ou será que eu vou fazer como Cristo manda?
Será que eu vou ser feliz quando eu der vazão a todas as minhas paixões, a todos os meus desejos? Ou eu vou fazer como que Cristo manda? Será que eu vou ser feliz quando eu for orgulhoso, prepotente, violento, danoso? Porque é isso que o demônio fala para você. Você vai ser feliz sendo assim. Você vai ser feliz pecando. As paixões falam, você vai ser feliz desejando tudo que você, fazendo tudo que você quer. Percebe? E a carne fala, o mundo fala, você vai ser feliz quando você se afastar de Deus e partir para uma vida só você. Tudo o oposto. Você compreende? Então a felicidade, o desejo da felicidade, ele é inato, pertence a cada um de nós. Agora, como é que nós vamos satisfazer esse desejo? Ou nós satisfazemos o desejo como Cristo mandou, ou nós iremos tentar satisfazer os desejos de sermos felizes, atendendo aos apelos da carne, do mundo e do demônio. A escolha é nossa. Veja, os parâmetros nós estamos começando a estudar de forma bem clara. Quais são os parâmetros de Cristo? As bem-aventuranças, as virtudes, os mandamentos e os dons. E os sacramentos da Igreja Católica. Percebe? Vida em Cristo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Veja, tudo o oposto, completamente oposto daquilo que a carne, o mundo e o demônio nos oferecem para saciar o nosso desejo de sermos felizes. Percebeu? Faz sentido? Então veja, por isso que é importante a gente estudar. Porque nós temos escolhas a fazer. Ou eu vou escolher o que Deus me manda para ser feliz, ou eu vou escolher o que o mundo me manda, o que a carne me manda e o que o demônio me manda para ser feliz. Depende da escolha que eu fizer, eu vou me tornar ou filho de Deus ou escravo da carne, do mundo e do demônio. A escolha é nossa. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.